essa história, quero ler alguns versículos. Capítulo 5, segundo livro de Reis. Uma história bastante conhecida, a história de Naamã. Espírito Santo, obrigado. Capítulo 5. Segundo livro de Reis. Encontrou, diz amém. Ainda não encontrou, nós aguardamos. E em seguida você pode manter a sua Bíblia aberta também para ir acompanhando. A história começa dizendo assim: Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e muito respeitado, porque ele, o Senhor, dera o livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina, ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse essa à sua senhora: antes que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 sinos de ouro, 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saiba que eu te envio Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, dizendo: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim, ou guerra contra mim, algumas traduções, né? Versículo 8: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasga as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, ela vai um pouco mais adiante até o versículo 19, essa primeira parte. Depois entra a história de Geazi, depois do versículo 19, a partir do versículo 20. Queridos, é que esse texto, um texto assim, uma história incrível, uma história muito bonita, né? De alguém que tinha uma grande dificuldade com a lepra. Para sua época não tinha cura, não haveria cura para a lepra. Então ele vivia uma vida muito difícil, Naamã. Porém também mostra a grandeza do nosso Deus, mostra a relevância daqueles que servem a Deus também. Por isso há tantos textos assim que nós poderíamos, temas que nós poderíamos desenvolver nesse pequeno trecho que nós lemos. Nós poderíamos falar da pessoa que sem Deus, ela é uma pessoa cheia dos seus medos, vive com os seus medos. Porque quando o rei soube, ele recebeu a carta, ele ficou cheio de medo, rasgou as suas vestes, falou: é guerra, ele ficou cheio de medo. Parece que ele ainda não conhecia nenhum profeta aqui da sua terra, e também nem conhecia o Deus do qual ele pertencia, também de Israel, né? Então assim, tantas pessoas que vivem com medo e ainda não entendeu a grandeza do nosso Deus, né? Nós podemos falar também sobre
quando nós estamos em uma situação, essa situação não revela quem Deus é. Olha só, olha só. A menina está numa situação de escrava, mas ela fala de um Deus que pode livrar. Parece contraditório. Ela está vivendo em uma escravidão, mas ela fala de um Deus que pode livrar, libertar, até mesmo da lepra que não tem cura. Deus, Ele não está reduzido àquilo que nós estamos vivendo. Deus não está reduzido aos processos que nós passamos. Ele não está reduzido. Às vezes uma pessoa enferma, me lembro da história de John Wesley, ele enfermo em cima do seu cavalo, não aguentava mais, ele estava levando ceia, ele estava visitando irmãos, ele saía às madrugadas, virava a noite em cima do seu cavalo, visitando igreja, visitando irmãos, ele doente, quando ele chegava, o culto era animado, muita gente era curada, e ele voltava de novo, quase deitado em cima do cavalo, quase não aguentando de uma úlcera que ele tinha. Mas aonde ele passava havia muitas curas, mas Deus não curava, mas ele ministrava a cura e Deus curava. Paulo, aonde ele passava, as curas, os aventais de Paulo curava. Um dia um rapaz lá, eu acho que estava cansado, não sei o que aconteceu, caiu da janela, morreu, Paulo orou, ele ressuscitou, mas Paulo tinha um problema e Deus não resolveu o seu problema, mas continuava usando a vida de Paulo, porque Deus não está reduzido aos nossos processos. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Às vezes, uma pessoa que não é tão abastada, não tem muitos bens, mas quando ela ora com uma pessoa, Deus abre a porta, as pessoas ganham e se enriquecem, porque Deus não está reduzido à sua vida. Deus está além das questões que nós estamos vivendo, porque Ele é maior do que as questões que nós vivemos. Ele é grande. Ele é grande. Nós poderíamos falar sobre isso. Nós poderíamos falar também os poréns de um homem leproso. Os poréns de Naamã. Os poréns que ele vivia. Que ele tinha muito sucesso, ele tinha fama, mas ele tinha um porém na vida dele. O porém era a lepra que ele tinha. E muitas pessoas, às vezes, vivem uma vida boa, agradável, mas tem um porém na sua vida que te entristece, que te deixa para baixo. Tem um porém na sua vida que parece que não vai se arrastando. Tem um porém na sua vida que parece que não passa mais. Tem um porém na sua vida que continua com você, mesmo que você tenha orado, buscado a Deus. Os poréns da nossa vida que muitas vezes nos perseguem. Os poréns. Os poréns. Nós poderíamos falar também. Mas eu quero falar nessa noite o que é a bênção após a modernidade. As pregações hoje, ela deixou de nos conduzir, de nos levar ao arrependimento. As pregações hoje deixou de falar sobre a importância da santidade, a vida de oração, a vida de submissão, a vida de servidão. E hoje, quando eu estava quietinho ali no escritório, Deus me deu uma palavra, e Ele mandou anotar essa palavra, e eu corri, anotei e guardei ela, porque Ele diz assim: o servo é conhecido quando, mesmo não liderando, ele participa e ajuda de todas as coisas. O servo é conhecido quando, mesmo não estando à frente de nada, ele se coloca à disposição para realizar todas as coisas. O servo é quando ele não tem título nenhum, mas ele está em todas as áreas da comunidade ajudando.
é servidão. E eu pensando sobre isso, sobre as pregações que não têm nos levado a essa vida de servidão, essa vida de santidade, essa vida de oração, do arrependimento, da confiança em Deus, do pecado, que muitas vezes vai nos esmagando, muitas vezes vai nos judiando, a falta de perdão. E as pregações nos levam a entender que nós precisamos cada vez mais fazer uma análise da nossa vida, ver onde nós precisamos pedir perdão. As mágoas que vai nos arrastando, as pessoas que estão presas no seu passado e não conseguem caminhar em direção ao querer a vontade de Deus. Por isso esse texto, ele é rico, porque ele fala de alguém que vive num sucesso. Porque diz que Naamã, capitão do exército, o rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, muito respeitado, porque ele, o Senhor, livrava onde ele ia. Herói de guerra, assim que trata, herói de guerra. Herói de guerra. Tinha uns aplausos, tinha um sucesso, mas tinha algo na vida dele, tinha um problema na vida dele. E para ele manter essa aparência, ele tinha que ser enrolado de panos, a armadura não podia tirar, máscara tampando o seu rosto. Mas quando ele chegava em casa, ele mesmo a sua esposa poderia chegar perto dele. Porque ele estava podre. Tirava o pano, ensanguentado, mal cheiroso, e ninguém podia chegar perto dele. Mas a menina que estava lá recolhia os panos para lavar de novo, para que ele enrolasse de novo e saísse como se tivesse tudo normal. Quantas pessoas, na tentativa de manter as suas aparências, ela vai se enrolando, de panos vai se enrolando e vai virando alguém que todo momento tem que pôr uma máscara para sustentar aquilo que ela não é de verdade. Porque quando ela entra em casa, ela revela como cheiroso ela está. Quantos homens que saem para trabalhar, no seu trabalho ele é sorridente, ele é alegre, ele é feliz, mas quando chega em casa, então Naamã, aonde ele passava, diz a história que o seu cavalo bonito, as pessoas aplaudiam. Acho que tiravam até foto com ele, colocavam até nos status, um sorriso. O Facebook do Naamã, você está doido? Era muitos seguidores. O Instagram do Naamã, meu Deus do céu, rapaz, era uma pompa. Mas quando ele chegava em casa, dentro daquele quarto, que ia tirando os panos, a carne viva, saía pedaço de couro grudado naqueles panos, porque a lepra estava comendo ele dia após dia. Ele vivia essa situação, mas em meio a essa situação que ele estava vivendo, aparece uma menina, uma jovem, que tinha sido levada quando ele invadiu Israel. Ele leva a menina cativa e ele tinha mandado matar os pais dessa menina e leva ela para ela trabalhar na casa dele, ser serva da esposa dele. Irmãos, se nós olharmos para a vida de Naamã, nós vemos, se nós acompanharmos
em uma terra estranha, mas ela tinha algo que Naamã nunca poderia ter: a bênção de Deus. Amém. Ela tinha algo que Naamã, com todas as suas conquistas que ele conquistou, tudo que ele havia, com muito sucesso, ele nunca poderia resolver. Mas tinha uma menina desconhecida que carregava a bênção de Deus. Ela carregava a bênção de Deus. Naamã carregava os seus êxitos, as suas conquistas, mas essa menina carregava a bênção do Deus de Israel. Ela era abençoada por Deus. Ela era abençoada por Deus. Carregava a bênção de Deus. Ela carregava a bênção de Deus. E ela diz assim, e ela não é alguém que carregava a bênção de Deus para si mesma, mas era uma revelação de Deus aonde ela estava. Porque ela diz assim: se o meu Senhor estivesse em Israel, lá tem um profeta, e sararia ele dessa cura. Ela não só carregava a bênção de Deus, mas ela transmitia a bênção de Deus. Aleluias. Irmãos, tem uma palavra em hebraico que ela é muito bonita, que é a diferença do mar da Galileia do mar Morto. Ambos são e recebem a mesma água, mas o mar da Galileia recebe o rio Jordão, que deságua dentro dele, e ela dá seguimento, e o rio Jordão continua depois do mar da Galileia, aí deságua no mar Morto. O nome já diz. E do mar Morto ela não sai para lugar nenhum. Sabe por quê? Ela chama de mar Morto porque ali a água para. Porque muitas vezes Deus coloca algo em nossa vida e nós ficamos retendo, nós não transmitimos, nós não damos continuidade daquilo que Deus derramou em nossas vidas. Nós ficamos segurando. Deus nos dá dons maravilhosos, mas nós continuamos enclausulados. Nós não queremos dar continuidade naquilo que Deus começou em nossa vida. Meus irmãos, só começou em mim, mas a continuidade é nos meus irmãos, que passa por mim, aonde eu desato na vida desses irmãos. O que Deus colocou na sua vida que você precisa dar continuidade? Dar continuidade, continuar. Os talentos, os ministérios que Deus tem nos dado, e muitas vezes nós ficamos parados. Essa menina não, ela revela, ela diz: olha, lá tem um profeta, e se ele estivesse lá. E aqui já começa uma confusão, porque ela fala assim: lá tem um profeta, aí Naamã já vai atrás do rei, e o rei já manda uma carta para outro rei, já vira uma confusão. Irmãos, a gente tem uma capacidade incrível, né, de criar confusões, e eles também. Aí ela diz: olha, se ele for lá, e ele vai, mas ele vai pautado em quem ele é, e não naquilo que Deus pode fazer. Ele vai pautado em quem ele é, e não naquilo que ele necessita. Ele acostumou com o sucesso, ele acostumou. Ele chega lá, ele vai, a carta é enviada, ele pega todos os bens preciosos, e ele leva esses bens preciosos. Ele chega lá e ele vai até o profeta,
E ele cria todo um rito, né? Ele marcou certinho como é que seria a ordem do culto, né? O irmão vai cantar, o profeta vai sair, ele vai, né, tocar na minha pele, ele vai fazer. Ele marcou tudinho o rito. Ele tinha tudo esquematizado, como é que ia ser, quem ia fazer e tal, né? Os hinos iam tocar certinho. Mas quando ele chegou, foi totalmente o contrário daquilo que ele pensava. As coisas já saíram ao contrário daquilo que você imaginava ser. Hoje é pastor, nós fazemos seminário junto. Ele se aposentou da Polícia Civil lá de Brasília. Ele trabalhava em Brasília e ele tinha acabado de se formar em advocacia. Nós estávamos fazendo seminário junto, e quando ele estava em Brasília tinha um carrinho que ele gostava muito, e ele levou esse carro, e o irmão foi enrolando ele, levou esse carro para, né, lá na funeraria, e o irmão foi enrolando, e essa pessoa foi enrolando ele, e ele não aguentava mais, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ele não aguentava mais. Aí um dia ele falou assim: não, eu vou pegar esse cara pelos cabelos, eu vou chegar lá. E ele foi preparado, ele foi maquinar, eu vou chegar lá, e se coisar eu vou colocar um negócio na cara dele, não pode um negócio desse. Aí ele chegou lá, né, já tinha esquematizado tudo, chegou lá, ele falou: rapaz, você é muito safado, rapaz, você é muito... Aí o cara falou assim: eu sou mesmo. A minha esposa adoeceu, aí ela foi embora, levou meus meninos embora, não soube ver, fiquei abandonado aqui, estou com saudade do meu. O rapaz começou a chorar. Aí daqui a pouco está ele com a mão em cima do ombro do rapaz, chorando também, falando: não, mas Deus é poderoso, Ele vai te ajudar, fica tranquilo. Aí no final ele falou assim: mas dá um jeito, arruma esse carro para mim, pelo amor de Deus. Ele tinha esquematizado tudo, irmãos. As coisas nem sempre saem como nós pensamos, mas saem de acordo com a vontade e o querer de Deus. Não é segundo as nossas vontades. E ele chega lá, o profeta diz assim: olha, nem saiu. Falou: vai no Jordão, mergulha, né? Eu acho que essa aí é profissional, mergulho, né? Mergulha 7 vezes. E ele foi relutante. Ele disse: que isso? Que tratamento é esse? Eu achei que ele ia sair, que ele ia tocar em mim, eu achei que ele ia vir, ele ia invocar o seu Deus, ia acontecer um negócio sobrenatural. Eu achei que, meu Deus do céu. Mas Naamã precisava primeiro ser tratado, para depois ser curado. Glória a Deus. Os planos que a vida toda enrolou Naamã para que ele mantesse o seu sucesso, os planos que a vida toda enrolou Naamã para que ele mantesse as aparências, ele tinha que chegar agora e tirar os panos para mergulhar. Todas aquelas pessoas que foram com ele tinha que ver a miséria que vivia, as condições em que ele vivia. Tinha que ver a forma que ele vivia. As pessoas que estavam ali tinham que ver como realmente ele era, e não o que ele aparentava ser. Ele teve que tirar a sua mão, teve que desenrolar os seus punhos, ele teve que mostrar a sua terra. Todos que estavam ali com ele teve que ver quem era ele de verdade. Quem era ele de verdade? Além das aparências, quem era ele de verdade debaixo da máscara?
quem é rei de verdade debaixo da amargura. Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Quem é você? Quem é você quando você entra no seu quarto e deita e coloca a cabeça no travesseiro? Quem é você quando está sozinha? Quando está sozinho, quem é você? O que você tem passado quando você está sozinho e você então pode abrir a boca e chorar? Quem é você? Quem é você quando ninguém está vendo, quando ninguém do seu trabalho está perto de você? Quem é você? Quem é você? Naamã teve que mostrar quem realmente ele era por baixo dos panos. E ele mergulhou. Na 7ª vez, quando ele saiu, disse que agora ele foi curado. E ele sai dali, irmãos. O processo é importante, porque ele foi buscar a cura, mas ele volta regenerado. Ele foi buscar a cura, mas ele voltou salvo, porque ele diz assim: eu quero esse Deus, eu quero adorar esse Deus. Ele sai dali, ele não vai embora com a sua cura, não, ele volta para a casa do profeta de novo. Ele tenta dar algo ao profeta, o profeta diz: não, está tudo bem, está tranquilo, não precisa. Aí ele diz assim: então tá bom, mas me dê, eu quero levar um pouco de terra até aqui, Israel. Eu quero colocar sobre 2 mulas, eu quero levar essa terra, porque eu quero ajoelhar em cima dessa terra, eu quero adorar esse Deus. Eu quero adorar esse Deus. E eu já quero pedir perdão, porque na hora que o meu Senhor entrar no templo para adorar, eu tenho que entrar com Ele, mas uma coisa é certa, eu vou adorar esse Deus, o Deus de Israel. O coração dele foi transformado. Aleluias. O coração dele foi regenerado. Glória a Deus. A vida dele foi transformada por uma menina desconhecida que falou desse Deus, que falou do poder desse Deus. Glória a Deus. Aleluias. Esse é o seu Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Às vezes, na Espigão aconteceu algo assim que eu achei muito interessante. Nós fomos lá, o pastor Davi Santos,